Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje nós vamos falar a respeito de construção de edifícios. E construção de edifício, o próprio nome já fala, é meio difícil, né? De construir prédios, mas a gente é um pouco tradicionalista, a gente é um pouco da velha guarda ainda, a gente precisa mudar um pouco isso, principalmente a cabeça de algumas construtoras, outras já mudaram, né? E a gente vai falar hoje sobre construção de edifícios de maneiras inovadoras, como construir um prédio diferente, né? Isso não se aplica só para edifícios, mas se aplica também para casas, para outros tipos de construções, porque na verdade a gente vai falar sobre sistemas construtivos alternativos, diferentes do que a gente já costuma ver por aí, tá? E para isso eu trouxe aqui o Paulo Karasik. Eu vou falar um pouquinho do currículo do Paulo aqui, ele é engenheiro civil, já trabalhou com viaduto, trabalhou na UMA, que ele falou que é a terceira maior empresa do mundo de forma e escoramento. Do mundo de forma e escoramento. Trabalhou na Gafisa, né? Empresa bem pequena. E trabalha agora na PBC, que ele é o fundador da empresa, o diretor da empresa, né? Que é PBC, é de Paulo Beghelli Karasik. Muito criativo como todo engenheiro. Ótimo, ótimo. Onde ele presta serviço de consultoria em estrutura. E estrutura essa, seja a estrutura de concreto ou outros tipos de estrutura também. Sim, sim. Né? E estou aqui também com o Rodrigo Mikami, engenheiro civil, trabalhou em algumas incorporadoras e construtoras, trabalhou fora do Brasil, Equador, Peru, né? Trabalhou com infraestrutura e hoje trabalha numa construtora, incorporadora de alto padrão aqui na cidade de Sorocaba, né? Por enquanto também, né? É isso aí. É isso aí. Então hoje os convidados são de peso, se preparem aí para vocês ouvirem muita coisa boa do assunto que a gente vai falar. Bom, acho que assim, primeiro antes da gente falar desses sistemas inovadores, a gente precisa falar do que é um sistema tradicional, né? Qual é o sistema mais conhecido e mais utilizado, né? Paulo, vamos fazendo a dinâmica de você comentar primeiro e depois o Rodrigo, né? Qual que é o sistema mais utilizado hoje? Não, primeiro, tudo bem, pessoal? Grande abraço, um prazer estar aqui com vocês, trocando essas figurinhas. Dividir a mesa com o Rodrigo é uma honra também, grande amigo. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar, o convencionalzão, o que é? A estrutura convencional, que é pilar, viga e laje, né? Tendo mais ou menos lajes ou mais ou menos vigas, né? A vedação em alvenaria, seja lá bloco cerâmico ou bloco de concreto, né? O revestimento em argamassa, geralmente por fora sempre em argamassa, né? A fachada é sempre em argamassa. Interno pode ser argamassa, pode ser gesso, né? Cerâmicazinha colocada, tubulação tudo rígido, né? Você vai colando aquele 1,5 milhão de pontinhas de PVC lá, ou qualquer similar, vamos falar assim, né? Esse é o tradicionalzão. Contrapiso que a gente vai lá, faz aquela farofa, vem com o socador lá, tem que pesar 10 quilos. O cara que faz isso, olha, tá de parabéns. Que fazer 10 quilos pular das 7 da manhã às 6 da tarde, cara, olha, esse é bom, cara, esse é bom. Né? Então esse é bem o convencional, o feijão com arroz, né? Que já faz as obras desde o início do Brasil, vamos falar assim, né? E é o convencionalzão, não tem muito o que inventar com relação a isso, né? Tá, e por que você acha que ele ainda é o mais utilizado? A gente vem de uma cultura, né, que vem da mão de obra abundante, né? Que é uma falsa impressão, né? É uma obra abundante, porque no histórico do Brasil, né, você tinha que gerar emprego, porque os governos precisavam que você gerasse emprego, era toda aquela cultura, né? E também, fala assim, a mão de obra brasileira é barata. Ela, se um dia foi barata, hoje já não é, né? Muito pelo contrário, né? Então, muita gente fala assim, e também entra no comodismo, fala assim, putz, há 30 anos eu fiz assim, eu não vou mudar agora, né? Então, vem muito dessa cultura eu já fiz 20 assim, vou fazer a 21ª assim também, né? E essa cultura do mão de obra intensiva, que é o que a gente sempre apareceu aqui no país, né? Então, vem muito disso. Ô, Rodrigo, você trabalhou e ainda trabalha em construtoras, então você está ali diretamente na ponta, então você executa os sistemas construtivos que foram pensados ali em fase de projeto e tal. Em todo esse tempo que você executa, você trabalhou muito mais, imagino, com esses sistemas convencionais, que é o que o Paulo falou. Praticamente, né? A gente é exatamente isso. Talvez por uma questão, né, do cenário do país mesmo, né, de mão de obra abundante,
relativamente barato, né? Então eu sempre caí em projetos com concreto armado, né? Pilar, viga, laje, e alvenaria estrutural, que é o convencionalzão mesmo, né? O que a gente sente hoje é que nós estamos num momento em que as coisas estão começando a mudar, né? O Paulo, a gente conversa muito sobre isso, né? Essa escassez de mão de obra, ela está começando a encarecer, né? A mão de obra em si. Então a gente tem que começar a pensar em outras soluções, tirar as soluções artesanais do canteiro. O homem-hora, né, que a gente coloca lá no canteiro, ele tem que diminuir, né? Então aí a gente acaba tendo que já pensar em embarcar em sistemas mais industrializados. Uhum. E pegando um gancho, uma coisa que o Rodrigo comentou, que acho que é a bola da vez, né? Que a gente está acostumado, por exemplo, uma obra que a gente tinha um mestre de obra, né? Hoje em dia não tem mais mestre. Não é porque não tem mais, porque não vou pagar por isso. Não, porque a posição, aquele profissional hoje já não existe mais, né? Porque ao longo do tempo foi se mudando algumas condições, né? Até mesmo oferta de outras maneiras de trabalhar, né? Que antigamente que era o mestre ou qualquer outra posição dentro da obra. Só estou dando exemplo do mestre, né? O filho ou o primo sempre via, pô, o tio lá, ele é mestre da obra da Planeta. Uhum. Pô, é legal o que ele faz. Pô, vou me espelhar nele. Uhum. É isso que eu quero fazer também. Eu quero fazer igual o tio lá, né? Hoje em dia, o mercado, seja para qualquer posição, cara, ou desde seja Uber, loja pela internet, youtuber, tiktoker, não sei o quê, o cara falou assim, opa, peraí, será que eu preciso ser mestre? Será que isso é atraente para mim? Uhum. Que não é mole trabalhar em obra, não. Imagina, é das 7 às 6, sol na cabeça, chovendo, bate sol, carrega, não sei o quê. Não é um ambiente light, né? É uma mini guerrinha, pesado, né? É um ambiente pesado, né? Então essa profissão hoje não existe. Várias posições hoje para você repor não tem. E o que a gente estava comentando um pouquinho antes. E não vai ter. Não adianta falar que vai ter, não vai ter, cara. É disso para pior, né? Então é um dos pulos. Fala assim, cara, então será que o que a gente está fazendo hoje é o que vai ser daqui a 3 anos? Eu não estou falando daqui a 10, não. É daqui a 3, cara. Porque não vai ter. Então a gente já tem que mudar essa linha de raciocínio. Né? Isso a gente já consegue ver aí nas grandes cidades, né? A gente estava conversando também sobre isso, que a gente hoje, nós temos lá aqui 9 obras em andamento e até o final do ano que vem nós vamos bater 13. Né? Aqui na região de Sorocaba, a gente fala, nossa, estamos encrencados, né? Com essa escassez de mão de obra. Mas aí você vai para São Paulo, as incorporadoras, construtoras com 60 canteiros cada um. Então, ali o problema é muito maior, né? Uhum. E você já vê essa movimentação toda acontecendo lá. Então, a gente já consegue já ir se preparando aqui, porque vai chegar e assim, às vezes não vai levar 3 anos, vai levar menos. Então, a gente tem que realmente correr com os estudos para viabilizar os novos sistemas, né? A conta precisa fechar também, né? Uhum. E até o Rodrigo falou uma coisa super importante. Ele falou da hora homem, né? Não dá para você fazer hora sem homem, né? Exatamente. Então, se você não tem homem, né? Como é que ficam as horas, né? Mas viu, até engenheiro tá fugindo de canteiro, tá fazendo podcast agora. Você vê, né? E o pior é que os caras são bons, cara. Não é? Engenheiro fazendo um podcast agora. Até o Rodrigo tava comentando uma coisa e eu fiquei curioso, né? É claro que assim, eu sei isso num volume menor, talvez de uma construtora ou outra, mas da grande maioria das construtoras. Que eu penso assim, a construtora vai lá, comprou um terreno, né? E vai fazer um empreendimento ali, naquele local. Quem decide o sistema construtivo que vai ser feito aquela obra? Vai muito da cultura da empresa, né? E depende também da cultura da empresa em vários aspectos. Se é uma empresa conservadora, né? Dando um exemplo, por exemplo, uma grande construtora que constrói muito bem, com uma qualidade muito boa, que é a Cirela em São Paulo. É uma empresa bem conservadora. Então ela fala assim, cara, o meu feijão com arroz aqui, que eu faço e faço muito bem, tá dando certinho essa toada aqui, vou embora.
Então, o que vai ser? Vai ser o convencionalzão ali. Daí você pega outras culturas de empresa, que já são da cultura da empresa mesmo, e fala assim, tá bom, eu estou fazendo assim, mas eu já estou precisando, lá na frente eu preciso inventar uma coisa diferente. Não sei o que vai acontecer, mas já estou no DNA da empresa. A Gafisa é uma empresa muito assim, né? Eu trabalhei lá durante 7 anos, com muito orgulho, muito prazer, numa área que era específica disso, né? Então a gente fala assim, pô, lá na frente, como que vai ser? E como que vai ser? E como que vai ser? Porque estava no DNA da empresa. Então a gente começava a obra e falava assim, ó, cara, peraí, temos que trabalhar diferente nessa brincadeira. Porque não vai fechar a conta, não sei o quê. Então você já nasce e fala assim, cara, não vai dar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Build, lá em Bauru. A Build é uma grande consultora do interior aqui de São Paulo. Vamos fazer um mallzinho. O projeto inicial falou assim, cara, o que a gente vai fazer? Vamos fazer convencional? Eu falei, peraí, cara, será que o convencional vai ter mão de obra para fazer? Eu falei assim, não, cara, peraí, como que a gente faz todos os shoppings? Pô, a gente não faz pré-fabricado? Por que o mall não é pré-fabricado? Né? E até a Planeta está fazendo um mallzinho aqui, pertinho da gente aqui também, pré-fabricado. Pô, você agiliza a mão de obra, você diminui a mão de obra, né, que você não vai ter, na verdade, né, já é isso aí. O teu prazo de obra diminui, seu custo de construção é outro. Então, já começa a pensar assim, putz, peraí, ó, eu já tenho uma cultura de dar uns pulinhos diferentes. Vai muito da cultura da empresa, né, muitas vezes. Eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas tem a famosa lei que não cai por terra nunca, que é a lei da oferta e demanda, né? E quando você fala de alguma incorporadora ou construtora que está ali naquele método tradicional, eles com certeza já, pelo volume de obra que eles têm, começaram a já ter algumas dificuldades, né? Sim. Da hora homem que a gente está falando, né? Você não acha que por ter essas dificuldades da questão ali, né, deles terem uma oferta, mas não ter uma demanda, isso começou a encarecer um pouco o valor da mão de obra, né? E isso vai forçar até essas mais tradicionais a buscarem esses sistemas construtivos que diminuem a hora homem, certo? A gente fala assim, ainda bem, né? Alguém essa conta começou a aparecer, né? Porque realmente as contas começam a não fechar e começa aquela história, ó, o que eu sempre fiz começa a não fechar a conta. Pega o exemplo da Kodak. A Kodak fazia filminho fotográfico. Existe hoje? Não sei nem se existe hoje a Kodak, mas filme fotográfico ninguém usa, né? Ou muito pouca gente usa, né? Muito específico. E além da conta também tem a qualidade, né? A entrega, prazo. Pós-obra, né? Pós-obra, né? Que não está tangibilizado nesses estudos, mas que acaba refletindo também. Legal. E o pessoal já começou a sair da caixinha. Já começou a fazer as coisas mais diferentes. Você já vê muita gente... E daí a gente sai um pouquinho só das grandes cidades para cidades mais pro interior do Brasil, fazer, opa, peraí, cara, vamos mexer. Porque a conta, para minha cidade que fechava, não fecha mais. Seja por causa da mão de obra, seja o fornecedor do insumo, seja até performance de ciclo de obra, de prazo de obra. Então já tem um grande movimento, né? Que já é real hoje, isso não vai ser não, é real hoje que já tem muita gente mexendo nos pauzinhos e metendo o sistema construtivo diferente aí já. E tem um movimento também interessante aí, né? Os próprios fabricantes também, eles estão se organizando muito bem, né? Buscando os especialistas e para poder fazer toda essa comunicação aí também com as incorporadoras e construtoras, né, Paulo? Você vê aí, eu vou dar um exemplo do steel frame, o drywall, né, que também já está consolidado aí nas grandes cidades. Tem uma barreira talvez cultural lá, né, do cara ir lá e bater na parede, mas eu senti o oco, mas isso é algo que vai passar. Eu acho que também vai. E você vê uma movimentação grande desses fabricantes em treinamento intensivo de mão de obra, porque também não adianta ter a solução e não ter gente qualificada para poder instalar, né, aplicar os materiais de forma correta, porque também se não fizer direito dá problema, né? O exemplo do drywall eu sempre acho muito legal, que é a história do toque-toque. Sempre tem essa barreira. O drywall não tem o toque-toque. Eu sou bem maluco, eu não falo que eu sou normal, não. Eu não ando em casa batendo na parede para ver se ela faz toque-toque. O que eu preciso? Que eu pendure o negócio não caia, né? E o que eu espirre aqui, o meu vizinho do lado não fala de saúde, né? Então, para com essa história de fazer o toque-toque, gente.
Precisamos Acabou, performar, né? acabou, essa história não é. E vou até melhorar um pouco, viu? Eu faço mestrado na área de acústica, né? E eu tô para dizer que, assim, é muito mais fácil você isolar acusticamente uma parede de drywall do que uma parede de alvenaria. Sem dúvida alguma. É que o pessoal tá fazendo esse drywall errado aí, né? Perfeito. É que o pessoal não faz drywall, faz parede de gesso cartonada, é diferente. É, Aí a gente exatamente. entra num outro problema aí, né? É. A gente acaba tropicalizando algumas soluções que não podem ser, né? Enfim, aí entra num problema. Exatamente. Viu, mais uma dúvida antes da gente entrar nos sistemas construtivos, né? Vamos lá. Eu não sei também se isso tudo que está acontecendo, que é muito bom para nós, técnicos, mas se isso é um crescimento até nacional, é um crescimento da economia do país. Porque assim, vamos olhar para fora, lá para os Estados Unidos da vida, onde você tem uma concentração dessa mão de obra da ponta, muito de estrangeiros e tal. Eu não sei se é porque eles lá são mais evoluídos e eles deixam essa mão de obra mais precária, mais difícil, na verdade, para os estrangeiros que vão lá tentar a vida. E eu não sei se pode ser uma alternativa aqui para esses que ainda insistem no método tradicional, né? Eu não sei se países africanos, a gente vê muita mão de obra de Haiti, né, vindo aqui para o Brasil, onde eles têm uma condição pior do que a gente, né? Eles estão migrando para cá e tem muitos caindo no canteiro de obras, né? E é claro, isso também tem um reflexo de novas profissões que estão sendo lançadas no mercado que antes você não tinha. Como você falou, um youtuber, um cara que trabalha com vídeo e áudio, que hoje está super em alta, né? E começou a tirar ali o prazer de uma criança ser pedreiro, como você falou, e querendo trabalhar com isso. Então, você acha que isso pode acontecer também aqui, de começar a migrar uma mão de obra de fora para ainda continuar essa evolução na construção civil aos poucos? Eu acho que sem dúvida, tá? É um movimento que já fez em 2008, acho que começou essa grande onda já de estrangeiros vindo para o Brasil. E a gente tem que não pode esquecer o seguinte, a gente está falando de algumas mudanças, mas muita coisa ainda vai ser o convencionalzão, não vai fugir. O rolo é que assim, não vai ter mão de obra, né? Você pega o americano lá, o americano não quer fazer obra, não quer. Não, eu não faço obra. O europeu também, a mesma coisa. Você pega lá, o pessoal da Turquia, não que a Turquia não seja, mas a Europa ocidental, o cara não quer. Então ele começa a trazer gente de fora para fazer o que ele quer. Ele vai precisar construir, seja com qualquer sistema construtivo. Então, é uma nova oportunidade de mercado de trabalho para esses estrangeiros, né? A gente tem que sempre ficar muito atento com a questão das leis, né, de trabalho, tanto lei de alojamento, segurança de trabalho, tudo, porque às vezes tem umas coisas complicadas nisso aí, né? Não por causa deles, eles não têm culpa alguma, né? Até por eles, não trabalhava nada, qualquer pão que você der, ele está trabalhando, mas não é uma condição humana isso, né? Mas acho que é um mercado grande e vai acontecer. Vai acontecer. Porque a gente vê, durante esse período que a gente viveu de 2 anos de pandemia aí, o que segurou a economia é agronegócio e construção civil. Se não fosse isso, o bicho estava pegando, né? E as velocidades de obra só aumentaram. E a demanda de mão de obra veio. Começou já a aparecer muita gente de fora aí já. Já é uma realidade hoje. E no Equador e Peru, que você trabalhou, você via que o sistema construtivo era muito parecido com aqui? Como que é? Eu acho que o sistema construtivo lá era até inferior ao que nós temos aqui no Brasil, por incrível que pareça, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um sistema convencional de concreto armado, você vai fazer uma forma, você consegue contratar um projeto de forma, né? Você consegue racionalizar. Você tem um projeto de alvenaria de vedação que você modula ali. Tudo bem, estamos empilhando tijolos, mas existe ali um projeto, existe uma engenharia sendo feita ali, né? Você tem um projeto de armação, de estrutura, eles soltam um resumo de aço, lá fora não tem. Lá realmente toca aí, né? Não tem esses especialistas de projetos de produção que a gente tem aqui no Brasil. Então isso me chama muita atenção. Incluso em uma obra que eu tinha um desenhista, a gente chamava de desenhista, né?
O trabalho dele era fazer o resumo de aço. Esse que a gente faz super rápido, né? Que sai no sistema. Sai no programa, né? Faz um programa. Tinha uma pessoa falando, não acredito que eu tô fazendo isso, né? Nossa. Mas é assim mesmo. Quando a gente acha que tá ruim, então... Tem coisa pior. Tem que dar uma olhadinha pro lado, né? Legal. Vamos falar um pouquinho dos sistemas construtivos agora mais promissores. E quando eu falo promissores... Não é assim, algo que está no forno ainda, né? Eu tô falando que é aquele bom prato que pouca gente come dele, né? Quais são os sistemas construtivos mais promissores que a gente tem hoje, rodando? Eu acho que a gente dá para dar uma boa fatiada nisso aí, né? Por exemplo, na parte de a casca do prédio, né? Vamos falar assim, o casaco do prédio. Hoje o que mais tem de aparecendo e muita gente fazendo, tá? São as paredes em concreto. E quando a gente fala em parede de concreto, existem duas metodologias, tá? Uma que a MRV, como exemplo, trabalha muito bem, a Tenda trabalha muito bem, a Direcional trabalha muito bem, que são apartamentos menores, né? Claro que tem gente trabalhando com apartamentos maiores, por exemplo, a ABC Genera lá em Cuiabá está fazendo um apartamento de 140 metros quadrados com as paredes de concreto com forma de alumínio, ou forma manoportável, né? Não podemos só falar que é alumínio, que tem aço também em alguns fornecedores. Você tem uma mão de obra intensiva, mas você já sai com a casca toda feita, né? E tem um outro sistema que eu acho que é o grande pulo do gato, né? Que é o que todo mundo está fazendo, que você faz a casca do concreto, né, com painéis enormes de forma, tá? São formas que são feitas como se fosse alfaiataria, né? Você fabrica específico para aquela obra, né? Que a gente tem hoje no Brasil mais ou menos 3 fornecedores que fazem, que é a Peri, a Doca e a UMA, né? Que são fornecedores mundiais. É só simplesmente a maior, a segunda maior e a terceira maior do mundo que estão aqui no Brasil fazendo isso, né? Que você consegue já levar toda a sua casca do prédio pronta. A hora que a gente está fazendo essa casca do prédio, seja esse padrão mais alto, que, por exemplo, quem veio com essa nova metodologia foi a Gafisa em 2014, começou, né? Hoje a gente tem Gafisa fazendo, tem a Trisul com muitas obras, a Tegra com obras, a Cirela com obras, né? Que a gente, mesmo ela sendo muito conservadora, ela entendeu que era um nicho que valia a pena para ela também, a Ezetec fazendo, a Build fazendo, com certeza eu estou esquecendo alguém, eu tenho amigo em todas elas, então um abraço para todo mundo, desculpa se eu esqueci alguém, com certeza esqueci, a Vibra fazendo também. A gente põe na edição depois. Vai pôr um monte de vai colocando assim, Então você vem com a sua casca, qual que é o pulo do gato disso aí? Você está fazendo a sua estrutura, você está fazendo toda a sua vedação externa, né? Você está fazendo sua massa de fachada, porque não existe massa de fachada, porque a gente deixa o concreto como se fosse um concreto aparente, então você só vai lá texturar em cima dele, tá? Você está fazendo já o seu chumbamento do contramarco, porque também não existe o contramarco, porque a gente já deixa uns gabaritos metálicos durante a concretagem, que te garante o vão ficar perfeito, tá? Nisso aí, o que acontece? A gente obrigatoriamente tem uma grua de uma alta capacidade, e essa alta capacidade são mais ou menos não, são 3.500 quilos de ponta no mínimo, ou seja, já é uma senhora grua, não é uma gruazinha pequenininha, tá? Usa concreto autodensável nas paredes, que para quem não conhece, o concreto autodensável parece um sucão. É um grautizão que você enche a parede. Então você lança ele aqui, ele anda 10 metros preenchendo essa parede. Você não precisa vibrar, você não precisa concreto aqui, concreto ali, concreto ali. Então você tem uma qualidade superior de concreto, né? Para dar um exemplo, pegar uma laje de mais ou menos 600 metros quadrados, né? Um pavimento que tenha 600 metros quadrados, ele usa 8 apartamentos por andar. Se fosse uma estrutura convencional, só de carpinteiro você ia ter uns 16 carpinteiros. Mais uns 10 armadores, talvez, fazendo uma lajezinha por semana. Daí você ia ter que ter o bloqueiro dessa periferia toda fazendo. Depois você ia ter que ter o cara chumbando o contramarco e o cara depois fazendo toda essa massa de fachada. Todos esses caras a gente substitui por de 8 a 10 carpinteiros e 4 a 5 armadores. Tá? A gente começa a colocar equipamento no lugar de gente. E não é o tirar emprego, que a gente estava falando assim,
é cobrir o que não tem. Né? Então começa a ficar um sistema fácil, replicável, para fazer, putz, eu vou fazer uma obra em São Paulo. Beleza, pego lá meu kit obra, vou fazer obra em São Paulo. Vou fazer uma obra em Águas de Lindóia. Tá bom. Pega a minha grua, pega a minha bomba, e vou lá fazer a obra. É muito mais fácil, né? Fica muito mais replicável. Com isso também, a gente usa um mastro distribuidor de concreto. O que é esse mastro? É como se fosse uma bomba-lança, aquele caminhão-bomba, né, de concreto, que fica lá em cima da laje. Ele vai subindo junto com a torre. Então você consegue lançar um caminhão betoneira dos seus 8 cúbicos a cada 6, 8 minutos. Pô, é uma velocidade de concretagem absurda. Muito. Né? Muito rápido, muito rápido. E qual que é o grande pulo do gato disso aí? Numa estrutura convencional, uma obra convencional, né, nessa estrutura, você sobe a estrutura, sobe a vedação, desce a fachada, para daí começar a colocar caixilho, que é quando você entra na finalização de apartamento. O caixilho é o pulo do gato. O caixilho é o pulo do gato disso. Porque aí. ali você consegue fechar os apartamentos. Isso. Né? Então, o que acontece? Com esse sistema, a alvenaria estrutural também trabalha assim, tá? Você está fazendo a estrutura, sei lá, do 12º andar, eu estou com um caixilho no 11º, no 3, 4 andares abaixo, eu estou com um caixilho colocado. Então, eu não paro de trabalhar nunca nesse apartamento, e eu estou concretando a 30ª laje. Por exemplo, ó, tem a Build, tem uma obra em Ribeirão lá, eu postei com o pessoal, falei assim, ó, a gente vai estar concretando as últimas lajes e vai ter apartamento fechado no térreo. Já tem 2 andares prontos para entrega para o cliente. Eu estou concretando o 30º andar. Né? Então isso, a gente reduz ciclo de obra também. Tá? Que é uma coisa que eu acho que vale a pena comentar também. Falamos isso de estrutura. Vamos falar um pouquinho de instalações. Né? A gente brincou, falou, pô, o convencionalzão é o cola tubinho, cola cotovelo. Cara, é um sistema que pede para vazamento. Né? Imagina quantas conexões você tem ao longo da sua construção, por melhor que seja treinada a sua equipe, alguma vai falhar. O cara pode até esquecer de colar, né? Várias. E cada banheiro ele faz um jeito. Faz um jeito. E tem que descer no almoxarifado, lá fala assim, eu preciso 42 curva, não sei quanto, e ele vai esquecer, ele volta lá para pegar mais, né? É um inferno. Então é um sistema que é extremamente artesanal, né? O cola, corta tubinho, cola, corta tubinho. Hoje não. Você já compra os kit packs. Né? Não é nem fazer o kit em obra, você já compra de fornecedores como a Astra, por exemplo, ou como a Merkits, por exemplo, que o cara te entrega o kit daquele banheiro. Fala assim, cara, é só você pendurar e conectar no manifold, que é o registro central do apartamento. E não é que é só isso, ele já testou na fábrica. Se vazou na fábrica, ele já arrumou. Então, sua assistência técnica disso também vai diminuir. Uma obra de distribuição hidráulica com o sistema PEX, por exemplo, tá? A gente vai pegar esses mesmos 8 apartamentos que a gente comentou, você vai trabalhar fazendo um pavimento por semana, que é um ritmo normal de obra, né, vamos falar assim, com 2 caras. 2 caras, né? Pô, daí a gente começa a falar que é produtividade, né? E qualidade do serviço. Convencional são 6, 7 pessoas. Né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E fora que vai vazar, não tem como, é muito raro não vazar, né? Por mais que você faça teste, vai vazar e você vai ter que voltar lá, né, para sair arrumando. Então, acho que assim, na parte de instalações hidráulicas, o PEX é uma realidade hoje. Assim, eu participei muito com 2 caras que são, para mim, 2 gênios da parte de instalações no Brasil, que é o Ernesto Matuso e o Marcelo Guaranha. A gente fazia parte da equipe da Gafisa lá na época. Eles que implantaram essa história do PEX. Estão né? convidados para o podcast aqui, hein? Ó, são 2 gênios, tá? 2 gênios. E muita gente boa. Um abração para os 2. Pô, o sistema é muito legal. Cabe agora também os fornecedores de mão de obra entenderem esse sistema. Só que também a construtora tem um papel interessante nisso aí, como qualquer outro sistema. É de explicar para o cara, vender para o cara o sistema também. Não é, ó, tá aqui o PEX, quero saber o orçamento, quanto que é. Pô, eu vou gastar, o PEX é material por material, o PEX é mais caro. É óbvio, ele tem tecnologia abarcada ali, né? Ele vai colocar, você vai conversar e ele vai entregar o mesmo preço. Essa é a dificuldade, a barreira, né? Então, você tem que mostrar para o cara, que fala assim, cara, peraí, ó, em vez de você trabalhar com 6, você vai trabalhar com 2. Tá bom, vamos pôr uma colher de chá? Com 3.
Pô, talvez seja interessante essa porcaria, né? Acho que é interessante pensar nisso aí. Na parte de instalações elétricas, né? Hoje tem os kits também, né? Você pega uma âmbar também, o que ele faz? Na fábrica, né? E a gente começa a tirar todas as instalações, mesmo com o PEX, você tira de alvenaria, você tira do concreto, né? O que a gente faz hoje? Shaft, né? E carenagens, né? Para isso vir fora da alvenaria. Não existe aquela questão de não, eu vou subir fazendo aquele caminho de rato na alvenaria que fica tudo quebrado, é um inferno aquilo lá, né? E a patologia na certa, né? Assistência técnica depois. Então o que a gente faz? A gente tira as instalações do concreto, as elétricas, né? As hidráulicas já estão fora. Então eu trabalho com apartamento, por exemplo, 100% forrado. O cliente adora, porque ele já ia forrar o apartamento. Ele ia rebaixar a sala para colocar aquele 1,5 milhão de pontinhos de luz lá que tá na moda agora, né? Fala assim, cara, com argumento de venda muito legal. Fala assim, tô te entregando apartamento 100% rebaixado, que você faz o que você quiser. Só que o que acontece? Eu trabalho com a instalação toda no entreforro. Eu não tenho aquele cara na laje lá, estica a mangueira, pisa, entope a mangueira, sai quebrando depois. O cara entrega o apartamento, o kit que é, você vai colocar a caixinha de elétrica, você fixa ela no teto, ela já vem todas as mangueiras, que é um polvo, né? Cada mangueira é uma perninha do polvo, já vem com a enfiação passada e já vem com os terminais instalados. Eu só vou colocar o acabamento, depois acabou, né? E isso também testado na fábrica. Então eu diminuo muito esse meu custo de assistência técnica. Então, a replicabilidade também da construção fica muito mais simples, né? É uma coisa que também já está evoluindo. Contrapiso. Primeiro questionamento, fala assim, será que eu preciso de contrapiso? Isso é um item 1, vamos falar assim, né? Tá bom, preciso. Será que o farofão é a melhor solução hoje em dia? Cara, hoje já tem muitos produtos com vários fornecedores, né? Fazendo seus contrapisos autonivelantes. Que você ganha uma qualidade espetacular. Qualidade e velocidade de lançamento. Você não vai diminuir 2 meses da obra por causa do contrapiso. Esquece. Quem vende isso, não acredite, por favor, tá? Não vai fazer isso. Mas, o cara vai lá e bombeia. É uma mangueirona que ele vai jogando aquele produto no piso, acabou. É um sucão também, é outro sucão. Parece um concreto autodensável, você vai jogando lá. Fica muito mais fácil, né? E também agora, também já vem a história dos banheiros prontos. Que a gente estava comentando lá, o banheiro lá, a gente tem 3 metros quadrados, né? Que é 1 metro quadrado o box, 1 metro quadrado onde está a bacia, né? O vaso sanitário, e 1 metro quadrado onde está a piazinha lá. Pega um banheiro enxutinho, né? Compacto. Cara, você tem lá estrutura, você tem vedação, você tem cerâmica, você tem instalações, você tem o vaso sanitário, você tem a pecinha do chuveiro, é onde te dá mais trabalho. O que o cara faz hoje? Já tem as fábricas de banheiro pronto que ele produz tudo isso, né? Na fábrica, chega em cima do caminhão, você só pega e encaixa na posição certinha e conecta as formadas nele. Ele já testou tudo lá. Eu cheguei a fazer umas obras com a Impar, isso era 2000 e pouquinho, né? Que era o banheiro pronto da Rivoli. Hoje já não existe mais a Rivoli no Brasil, que eles vinham para falar que o banheiro era pronto mesmo, com o papel higiênico instalado na papeleira. Todo mundo roubava aquela porcaria na obra, tudo. Mas o conceito era muito legal. O cara falou assim, cara, tem o papelzinho lá, tá pronto mesmo. Então você vê, são evoluções muito legais, né? Isso aí são coisas. Tem invenção da roda aqui? Nenhuma invenção da roda. O drywall veio em 95, por exemplo, 94. Fala, não, temos que fazer um sistema diferente. Porque foi para os Estados Unidos e falaram, não, vamos copiar lá. Daí começou as paredes, virou parede de gesso acartonada. Não, o montante, em vez de pôr a cada 40, não, vamos pôr a cada 1 metro. Beleza, para ficar mais baratinho. A chapa, não vamos parafusar tanto que precisava parafusar. Vamos parafusar menos. E vamos pôr uma chapa mais fininha. Mataram o sistema, né? Eu participei uma vez de uma pesquisa pós-ocupação em 1.200 apartamentos em drywall. Eu falei assim, putz, vamos ver como que tá essa porcaria. Mas tomou tanta pancada, porque, corrigindo, era parede de gesso acartonada, né?
Porque caía a televisão. Nossa. O cara espirrava, o outro falava saúde no apartamento do lado. É ridículo. As perguntas, eu falo assim, cara, ele tinha que dar prêmio. Ainda falei assim, meu Deus do céu, quem que inventou isso é um capeta, né, cara? E só pancada. Ele falou, não, peraí. E se a gente fizer direito? Daí a gente começou, chamou algumas empresas e principalmente os fornecedores, os grandes fornecedores, que você pega a Saint-Gobain, que é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, né, de construção. Você pega a Etex, que juntava junto com a Lafarge antiga, né, e você pega a Knauf. Os caras têm interesse em formar o profissional que vai aplicar. Pô, é uma metodologia, como você mesmo falou, o desempenho acústico é superior. Eu só preciso pôr os reforços certinho no lugar certo, que a televisão não vai cair, cara. Uhum. E pensa o seguinte, se eu precisar quebrar esse quarto aqui para ampliar a sala por algum motivo, você mesmo quebra. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, estamos inventando a roda? Não tem inventando a roda. Só precisa pôr todo mundo no mesmo carro de Fórmula 1. Não adianta você pôr a roda boa na McLaren, a injeção boa na Ferrari. Não, fala, peraí, vamos todo mundo aqui fazer um carrão de Fórmula 1. E já existem esses carros de Fórmula 1 hoje, né? Pô, legal. Quando você estava falando aqui, eu fui marcando desde o sucão. Né? E aí, quando você falou do caixilho, o Rodrigo falou assim, o caixilho é o segredo, né? Conta o segredo para nós aí, Rodrigo. Por que o caixilho é o segredo? Ele é o segredo porque, assim, no sistema convencional, né, como o Paulo falou, a gente, primeiro assim, vamos lá, por que a gente precisa do caixilho, né, para poder dar terminalidade nos apartamentos, né? Então, assim, você tem que ter o caixilho para você criar uma estanqueidade ali e fazer o acabamento fino, pintura, aquela coisa final mesmo. Sem caixilho, não adianta. Se você colocar uma porta pronta ali, ela vai estufar, se chover, vai estufar tudo, laminado. Então, o que acontece? O sistema convencional, a gente precisa, você sobe a estrutura, a vedação, e depois desce fazendo a fachada, né? Então, e só depois disso, você entra com o caixilho. Então, você tem uma janela ali grande, ali, de muitos meses, que você tem que ficar, em tese, aguardando ali, né? Para poder entrar com acabamento fino. Então, aí que eu acho que o interessante desse sistema é isso. Você vai subindo, ele já vai acabando, né? E você já consegue instalar o caixilho. Nisso você consegue dar terminalidade, né? Então, aí é que mata aí a conta também do prazo, acho que diminui aí drasticamente aí na hora de fazer a conta de mais e menos aí da viabilidade. Boa. Eu costumo fazer explicar para o meu pessoal de obra algo muito simples, mas muito simples mesmo, né? Claro, em casas. Falo para eles assim, ó, você está fazendo essa parede aí hoje. Você vai terminar essa alvenaria hoje. Amanhã vai ter o que nessa parede? O cara fala, nada. Tem que esperar terminar todas as paredes, tem que esperar fazer isso. Aí eu vou entrar com o acabamento. Falo assim, esse é o pensamento não lean, esse é o pensamento não enxuto. O pensamento enxuto tô fazendo a parede hoje. Qual é o serviço que eu entro nessa parede amanhã? Né? Porque não adianta nada você correr para fazer aquela parede e ela ficar lá um mês parado. Né? Então, eu percebi que tudo que você falou aqui foi pensando assim, num sequenciamento que você vai encaixando, né? E você diminui não só o ciclo, por exemplo, da estrutura, mas diminui o ciclo do acabamento que vem junto nessa história da obra toda. Como um todo, né? Ele fala que a gente está trazendo a linha de raciocínio de linha de produção da Toyota para a construção civil. Daí começa a falar que é construção indústria da construção, que o que a gente faz nada, com todo o respeito, cara, que a indústria da construção que a gente faz dá uma vergonha, cara. A gente faz uma artesanato da construção, né? Indústria da construção não é. Então, isso a gente começa a brincar de indústria da construção. Daí começa o negócio a ficar sério. Daí você interessante aí nessa escassez, né? Além disso, você sobe, você já lá dentro dos apartamentos já tá com drywall ali, então você já tira o gesseiro, você já começa a diminuir, né, o histograma da obra, tira gesseiro, diminui o cara do reboco, então tudo isso você consegue cortar o homem-hora aí do canteiro, né? E a gente está falando de uma redução da ponta, mas existe uma redução muito grande do escritório também.
Sim, existe uma redução muito grande do escritório. Por exemplo, você vai contratar o banheiro pronto, né, um sistema de contratação que você faz ali, é muito mais fácil para o comprador, para os suprimentos, fazer a contratação de um banheiro pronto, que ele tem que resolver ali uma parte técnica e tal, e acabou a compra. Tá feito para a obra inteira. Não vai chegar toda semana lá, 50 joelhos, porque é assim que funciona tradicionalmente, né? É isso mesmo. Então, assim, você tem uma redução. Isso eu tô falando, assim, num exemplo da instalação hidráulica, normal, mas né? agora você imagina colocar isso em todos os aspectos que o Paulo comentou, né? Então, acho que isso Fora os aditivos, né? Nossa. Isso aqui não está considerado. Então, você fechando um sistema um pouquinho mais industrializado, você tem mais previsibilidade, né? Rodrigo, uma dúvida. Todos esses sistemas que o Paulo comentou, hoje você trabalha numa empresa que tem um pouco dessa mentalidade, está evoluindo nesse aspecto, mas você já trabalhou em outras empresas que são mais tradicionais. Mas qual que é a grande dificuldade que as empresas têm em implantar tudo isso que o Paulo falou? Porque assim, é lindo, é maravilhoso. Falou assim, pô, você faz lá e tá, você tá vindo, a estrutura tá aqui, o caixilho já tá subindo, a hidráulica já tá, parece que o prédio tá pronto, né? Mas qual que é a grande dificuldade? Porque, pô, a gente tá falando aqui, dá vontade de sair falando pra todo mundo e todo mundo colocar em prática isso. E parece que putz, acabou o problema. Né? Exatamente, super na verdade, simples. A gente sempre encontrou uma barreira de viabilização também dos sistemas. E a viabilidade acho que vai muito de cada empresa, né? Tem um pouco do aspecto cultural também, né? Às vezes a gente está numa empresa que é mais conservadora, né? Como o Paulo falou, outras que já são mais abertas a buscar uma solução nova. Mas eu acho que tudo, no final das contas, assim, começa a apertar a conta, né? O cliente, ele passa também, falando, nossa, se a gente continuar fazendo isso e aplicando todos os reajustes que o empreiteiro pede e aceitando todas essas atualizações de preço disso, a conta começa a não fechar, né? E aí que eu acho que aí a coisa muda, né? Nós estamos vivendo, acho que um momento agora, esse cenário pandemia, um pouquinho pós-pandêmico, falta material, a coisa começa a estar todo mundo, eu já percebi que a cadeia toda aí da construção, os incorporadores, eles estão repensando na forma de trabalhar, tá? Então eu acho que isso é um momento interessante, a gente está vivendo um momento interessante, a gente tá de olho, né? O Paulo nos ajuda bastante aí, eu acho que um caminho legal é fazer esses benchmarks com as empresas que já estão implantando, né? A gente está fazendo muito isso, justamente porque a gente tem que se mexer, tá? A conta fecha ainda, pelo que eu vi, ela, assim, aquela conta do que é tangível, ela já tá batendo igual ali. E nisso, quando você conversa com as pessoas, né, que já estão, todos falam, não, a conta ainda tá no 0 a 0, mas nós já nas próximas nós vamos tentar melhorar alguma coisa. Então, assim, tá todo mundo testando, mas eu não vi ninguém ali que fala assim, não, isso aqui não rola. O pessoal já estão pensando nos próximos, né? Então, isso significa que tá dando certo, né? E pegando um complemento dessa conta, quando a gente analisa essa conta de uma viabilidade que é de uma coisa nova, né? Não adianta vir fazer aquela continha, não, aqui eu tenho pilarzinho, viga, alvenaria. Esse metro quadrado custa X e o metro quadrado da parede custa Y. Esquece. Se vai fazer essa conta, não faz. Não fecha. Não faz. Você tem que começar... São vários fatores nisso aí. Primeiro obra versus obra. Né? Pra você ver, olha o que a gente falou de novidades aqui nesse meio desse bate-papo. Então eu tenho que pegar tudo isso aqui, comparar com tudo isso aqui. Beleza. Quando a gente vai viabilizar um negócio, né, de construção, a gente tem custo de construção, sim, que é o que a gente está falando agora, custo de construção. A gente tem custo de terreno, né, que sai da nossa mão, né, daí é um número maluco, daí qualquer prédio que você puser em cima, o terreno mesmo de custo, né, vamos falar assim. É isso aí. E tem custo de pós-obra, que é assistência técnica, né. E isso são contas que muito pouca gente capta esses valores. Assim, cara, você acha que é normal uma consultora gastar 1 milhão por mês de assistência técnica? É 1 milhão no ralo. É 1 milhão no ralo com um cliente insatisfeito. Então são vários milhões que é intangível essa conta, né? E tem um grande tempero nessa brincadeira toda,
que é o financiamento. Por que é o financiamento? A maioria das obras são financiadas por qualquer instituição bancária, né? Então vamos pegar uma obra que hoje já não é uma obra tão grande de, sei lá, de 100 milhões. Um prédio que o custo de construção dele são 100 milhões. Beleza, tá bom. Ou, aliás, o VGV dele são 100 milhões, né? Que é o valor global de venda dele. O que acontece? Se a gente pegar quando a gente vai construindo, a gente recebe mais ou menos até 30% disso aí, né? O resto é só no repasse. Quando eu repasso o cliente para o banco, ou seja, eu acabei a obra, tenho a BITS, repassei esse cliente para o banco. Daí o banco vem com aquele monte de dinheiro e fala assim, ó, toma, construtora, agora é seu, filho. Né? Então imagina essa obra de 100 milhões aí, que eu ganhei durante a obra toda. Só 30 milhões. Tem 70 milhões no banco lá. Se a gente fizer uma aplicaçãozinha sem vergonha, vamos pôr 1% ao mês, só nisso aí é 700 pau por mês. Traz a obra 6 meses antes, que é uma conta que a gente faz brincando, mas a redução de prazo de obra nesse sistema assim, você tira o prazo de fachada, tá? Que dá mais uns 4, 5, 6 meses, né? Ó, você põe 5 milhões na conta aí, ó. 5% do valor global de venda. Aqui, ó. Então, às vezes, se o custo de construção já empatar, no valor global de venda, que é esse pulo do financiamento, já viabilizou o negócio. Não faz nem a conta da assistência técnica, porque é muito menor, é óbvio, né? Porque você está industrializando o processo. Né? É muito menor, com certeza. Assim, cara, peraí, esse negócio deve ser bom, né? Então, essa conta a gente tem que fazer da maneira completa. Se for comparar metro de tubo com metro de PEX, vamos comer churrasco, é muito melhor. Sim. Você tem que comparar o sistema como um todo, né? Sim. E eu acho que ele viabiliza quando você pega tudo, né? Sim. A parede, os sistemas industrializados e coloca nesse pacote, né? Porque também tem que acompanhar essa curva de obra, né? Sim, claro. Não adianta você fazer um sistema desse e bater no farofa ali, tendo que subir a massa ali na cremalheira, que não adianta. Isso é importantíssimo que o Rodrigo falou, porque assim, parece que você está colocando a melhor roda num carro velho. Exatamente. Né? Então, você tem que trocar o carro por inteiro ou aos poucos ir mudando, né? Aprendendo, evoluindo e falar, mexi na estrutura, tá legal agora a estrutura, acho que a gente consegue agora mexer um pouco na instalação e tal, porque é um aculturamento, né? Essas empresas não nasceram para abrir as portas hoje para fechar amanhã, né? Um edifício para eles é só o começo de uma história, então eles vão fazendo vários e vai fazendo esse aculturamento. E pra você ver que curioso, né, Eldri? Quando a gente tava fazendo o tradicional lá, a gente estudou tanto o tradicional, começou a melhorar o tradicional. Você fala, no tradicional eu tinha um ciclo de laje lá de 15 dias, tô chegando a 10, tô chegando a 7 na alvenaria, nossa, tá fantástico. Aí vem essas ideias, já tem que mudar de novo. Então isso faz parte, né? Sim. Isso nunca vai parar de mudar, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Agora, com relação assim ao histórico, né? Porque muita gente, quando fala em um sistema construtivo novo, né, ou não muito conhecido, isso acontece muito com casas comigo, né? Hoje o pessoal está falando muito em casas de EPS, né? E aí eu já tive um cliente que falou comigo que eu fiz uma casa para ele, quer construir outra casa. Ele falou, Hugo, você constrói minha outra casa agora em EPS? E aí eu falei para ele assim, olha, eu não tenho essa mão de obra, né? Ele falou assim, mas você me indica? Eu falo assim, eu também não conheço o histórico, né? Então, todos esses sistemas construtivos que você está falando aí, eu não sei se o clima afeta muito ele, enfim, mas é importante também que as pessoas conheçam esse histórico, principalmente de patologia e tal, para ver se não vai ter esse gasto depois, uma surpresinha, né? E se é tudo lindo, maravilhoso. Mas assim, desses sistemas construtivos, parede de concreto, aí vamos falar do steel e vamos falar, sei lá, do EPS, por exemplo, desses três. Eles têm um histórico já bem confiável aqui para a gente seguir no clima brasileiro, do jeito que a gente faz, da matéria-prima que a gente usa. Com a nossa mão de obra? Com a nossa mão de obra. Vamos segmentar os três, porque são três com idades diferentes, maturidades diferentes, né? A parede de concreto como a gente constrói hoje, né, não é invenção de roda. Tá? O Ceoto, na época da Empar, lá no comecinho dos anos 2000, já fez muitas obras. Eu na época que eu trabalhava na UMA, fiz muitas obras com o Ceoto lá, de parede de concreto. Tem obras de altíssimo padrão. Hoje até passei numa ali no Brooklyn, em São Paulo, na Princesa Isabel. O prédio está lá, estou fazendo uma obra na frente, falei assim, cara, vocês acreditam que isso aqui é parede de concreto? O cara falou assim, cara, isso é parede de concreto? Alto padrão, cara. Você vê, o prédio está lá, anos 2000, já está com
22 anos, né? Tá lá. Desse eu não tenho muito assistência técnica, mas, por exemplo, quando a gente começou isso em 2014, então a gente já está com 8 anos, cara, as patologias, existem patologias? Existe, ué. Alguma coisa aparece? Parece. Para quê? 100%? Não, não é 100%, né? Eu brinco assim, se Deus fosse engenheiro da obra e Jesus fosse o estagiário, cara, ainda ia dar um belzinho. Acontece, cara. Tem coisa que terrível, né? você não consegue controlar tudo, né? Não consegue controlar tudo. Mas a incidência é extremamente menor. E são pontos assim, que muitos deles você já sabe, que vai aperfeiçoando. Você fala assim, putz, ó, aqui deu uma fissurinha aqui. Putz, será que na próxima obra, se a gente colocar uma armação nessa posição, a gente não resolve? Aí você faz a próxima e fala assim, putz, ó, sumiu, acabou. Isso falando da paredona, né, de concreto. Então hoje é um sistema que já está muito controlado e a gente sempre procura fazer muito esse acompanhamento da assistência técnica exatamente para saber aonde eu preciso melhorar no próximo, né? Porque senão você vai falar, puta, o cara toda vez, ó, abriu a fissurinha ali, o bigodinho de gato, né, no caixilho. Você, cara, não, peraí, vamos resolver esse problema. Já resolveu para outra, replicou para outra, replicou para outra. Vai melhorando, né? E vai melhorando, né? Ou você trabalha com uma textura diferente, já tem vários pulos dos gatos aí, já foi evoluindo muito, muito, muito. Né? Do steel, o que acontece? Hoje a gente tem algumas vertentes do steel. Né? Tem o steel moldado em loco, né? Que você faz toda a estruturação em aço e vem lá no local e vai colocando a chapa, tratando as juntas, né? E você tem que fazer muito bem feito, porque ele foi feito para ser bem feito. Aliás, tudo foi feito para ser bem feito, né? Não tem muito disso. Mas o steel ele te entrega muito fácil. Se ele foi mal feito, ele te entrega fácil. E procura sempre os grandes fornecedores. Acho que é sempre importante. Se é uma coisa nova para você, cara, vai atrás da Saint-Gobain, vai atrás da Etex, vai atrás da Knauf. Esses caras são os 3 maiores do mundo. Se eles não souberem resolver, cara, alguma coisa tá errada. Porque esses caras são muito bons. E tem equipes extremamente qualificadas. Né? Do EPS, eu nunca fiz obra com EPS, então não tem muito histórico de desempenho dele, né? Patologicamente. Né? Isso eu não tenho muita referência dele, não. Né? O que a gente está procurando fazer agora com o steel é fazer as fachadas em steel frame, tá? Já é um pulo do gato, é um pulo em cima da parede, então eu tiro a parede e coloco o steel. Mas aí fala assim, mas ele vai montar na obra aquele monte de steel. Painel pintado na fábrica com o caixilho colocado na fábrica. A gente já tem obra assim hoje fazendo aqui. A obra da Build lá em Ribeirão Preto, do Neori, né? É um case de sucesso absoluto, que a Saint-Gobain se envolveu demais. Nossa, ela colocou uma equipe monstruosa para trabalhar com isso. Quem produz os painéis é a CMC, lá em São José do Rio Preto, né? Um pessoal, o Edson lá, que é um dos diretores, trabalham extremamente bem. O painel sai pintado da fábrica, com o caixilho colocado, você só chega na obra e conecta na obra. Está feita a fachada. Né? Então, e o histórico de patologia, eu fui visitar muita obra fora para entender onde estava isso aí. Cara, é show de bola. Fazendo bem feito, esquece. Vambora. Né? Só não pode querer fazer gambiarra, cara. Daí dá pau. Daí dá a história do drywall, que é a parede de gesso acartonado, não é drywall. Né? E para encaixar também esses painéis, a gente precisa de uma mão de obra de estrutura bem diferenciada aí, né, Paulo? Sim. Você começa trabalhando no milímetro, não mais no centímetro, né? Já não dá para ser aquele carinha mais ou menos. Mas é isso, faz parte, né? São os cuidados que tem que tomar, né? E até para nós que fazemos gestão de obra, você trabalhando com uma mão de obra mais qualificada fica muito mais fácil. Muito mais fácil, Eu fui visitar algumas obras com esse sistema e o que me impressionou muito foi o efetivo mesmo de obra, né? A quantidade de pessoas dentro do canteiro. Eu até achei estranho na hora, assim, eu falei, nossa, parece que tá meio vazio aqui, né? Tá falindo a empresa. Nossa, tá meio parado o negócio. Vai atrasar. Mas não, realmente, quando você começa a olhar o sistema, você fala, aqui só tá faltando agora maciar e pintar, né? Ou plaquear, maciar e pintar. Então a coisa fica mais limpa, né? Legal. E você tem alguma história
Algum case? Claro que tem, né? Pergunta besta, né? Essas horas o cara perguntar um negócio desse. Não, mas você tem, assim, um case que a empresa ela fazia de um sistema, sei lá, tradicional, aí ela passou a fazer de um método alternativo, de um sistema alternativo aí, como parede de concreto, por exemplo, né? E ela falou assim, putz, gostaria de ter feito assim antes, porque isso me gerou X resultado. Financeiramente, diminuiu X meu percentual aqui de patologias, de pós-obra, enfim, sei lá. Bom, vários indicadores aí, né? Tem exemplos, sim, né? Pouquinho, né? Um pouquinho só. Mas tem um que eu acho que é muito legal, que é onde nasceu essa nova geração, que está englobando tudo isso que a gente está falando, assim, que foi a Gafisa, tá? A Gafisa, em 2014... O presidente dela chamou o José Marmo, que era o diretor técnico da época, falou assim, Marmo, vem cá. Foi lá e tal. Falei assim, Marmo, o negócio é o seguinte, tem um desafio para você. Ele falou, que bom, desafio, eu gosto de desafio e tal. O Marmo, para quem não conhece, é o diretor técnico da Gafisa, ficou só 40 anos na Gafisa. Né? É um gênio, tá? Eu aprendo com ele todo dia, né? Daí ele falou, qual que é o desafio, Sandro? Ele falou assim, não, Marmo, você precisa reduzir custo e prazo de obra em X%, mas era um X bem considerável. Não era aquele 5%, você dá uma espremidinha aqui, espremidinha. Ela falou assim, o quanto mesmo, Sandro? X%. E você vai cuidar desse negócio aí. Eu falei assim, bom, então, o que eu vou aprontar? E ele falou, e vale tudo. Então, tá bom. Pegou a pastinha dele, e a estrutura na Gafisa lá, você tinha o especialista de estrutura, que na época era eu, você tinha o Ernesto, que cuidava de instalações, e você tinha o Marcos Bittar, que cuidava de fundação. Sentamos nós lá e falamos assim, o que a gente vai aprontar, cara? O que é isso? Essa redução que era muito. Uhum. Peraí, daí começa. Não, dá uma ideia aqui, uma ideia ali, uma ideia aqui, uma ideia ali. A gente falou assim, putz, daí a gente deu essa pensada geral nesse sistema, daí começamos a falar assim, peraí, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Peraí, vamos chamar, se você vai fazer parede, tá bom. O que a gente vai chamar de grua? Eu não posso chamar o mercado. Eu falei, cara, eu quero chamar um parceiro. Na época ela chamou a Grumon, que é um excelente fornecedor de grua. Né? Falei assim, bom, tá bom. E essas formas dessas paredes? Eu falei assim, cara, qual que é o maior do mundo? É a Peri. Chama esses caras aí. A Peri embarcou a Peri, né? Tem que falar Peri, senão o Elcio, que é diretor lá, e puxa as orelhas lá também. Grande abraço pro Elcio também. Nossa, tá parecendo velho, né? Dá abraço pra mãe. Tem que mandar beijo pra mãe também. Um beijo pra mãe. Fico né? imaginando o Paulo entrando nas obras aí. Né? Só. O meu filho que a gente tá falando assim, pô, pai, você encontra a gente conhecendo tudo quanto é lugar, cara. Para com isso, né? É tudo peão das obras. Tudo amigo. Daí, a gente chamou, por exemplo, a Cíntia, da Arco, que faz projetos de vedação, que fazia os projetos de drywall, né? E na época foi a ETEX com a parte do drywall em si, né? E começou cada um a discutir esse processo, aperfeiçoa aqui, aperfeiçoa ali, e chamamos também, claro, que não podia faltar, o precisa de estrutura, né? Na época foi o Páscoa, do Páscoa e o Graziano, né? Que participou desse processo, daí ele falou assim, cara, tá bom, tem esse desafio. E daí, passamos 2 meses, o Sandro falou assim, tem uma obra para vocês fazerem. Tem uma obra inconvencional que não viabiliza, e essa obra vocês vão fazer em parede, ou com esse sistema que vocês estão inventando aí. Ele deu o nome lá de GPS Dry, que era o Grafisa Production System Dry, né? Que era o seco. Você tem que falar um nome bonito americano, né? Senão ninguém valoriza, né? Ou poucos valorizam. Ela falou, cara, tem uma obra para fazer? Tem uma obra para fazer. E, já comecei a vender, cara. Não pode mexer 1 centímetro mais nas arquiteturas, né? Ela falou, vamos lá. Segue o barco. Sentamos, todo mundo começa a desenvolver e tal. Era uma obra que não era melhor para a parede. A gente tinha que fazer um Frankensteinzinho, que era uma adaptação, mas era a que tinha para aquele momento. Falou assim, cara, o presidente mandou fazer essa, é essa que vai fazer, cara. Não, mas é a outra pode não existir, né? Era uma obra que era atrás dali da USP em São Paulo, que é o ISE Cidade Universitária, está construído, está entregue, né? Que foi a primeira com esse processo. Começou a obra, o Sandro foi lá na obra e falou assim, cara, essa porcaria que vocês inventaram aqui ficou bom, hein, meu? A obra de Jundiaí é isso aqui, tá? É?
Mas nem estava sabendo, nem acabou essa. Não vou esperar, cara. Isso aqui, vocês já me provaram por A mais B mais C que a gente vai chegar no resultado. Mas, Sandro, a gente não chegou no final da obra ainda para pegar todos os incorridos para comparar, né? Não. Eu sei que vai chegar. Pode fazer. Começamos a fazer a de Interlagos, a de Jundiaí, que era o Gol Maravilha, que era a segunda fase, que a primeira fase foi convencional. Não tinha acabado o Gol Maravilha, falou, não, tem obra de Interlagos, vocês também vão começar a fazer a de Interlagos. Virou uma bola de neve que todas as obras viraram para a parede de concreto deles, né? É que depois teve uma reestruturação na empresa, muita gente saiu, outras coisas, e acabou-se vários projetos desses sendo colocados um pouquinho de lado, porque era uma outra cultura, né? Não era mais aquela cultura da Gafisa, o triângulo vermelho dos seus 60 e tantos anos lá, né? Nesse meio tempo, muita gente começou a visitar. Você pega, por exemplo, a Trisul começou a falar assim, cara, esses maluquinhos aí da Gafisa estão fazendo um negócio bom, né? O Robertinho, que é o diretor da Trisul lá, disse, cara, vou fazer essa porcaria aí também. Foi lá, convidou o Everson, que era um cara muito bom na Gafisa, falou assim, Everson, você conhece esse sistema aqui, né? Vamos para a Trisul. E foi para lá o Everson implantou na Trisul, junto com o Jefferson também, que era o cara de instalações. A Trisul falou assim, cara, por que eu não comecei a fazer essa porcaria antes? Tá mudando obra daí, alto padrão, fazendo com esse sistema. Então, o virou e falou assim, cara, o normal é esse, tá? O convencional é a opção. Então, já roda cases hoje, tá falando, cara, o cara só faz isso. Isso há muito tempo. Já faz muito tempo, O Everson foi para lá em 2018, eu acho já. Já tem muita obra entregue, mas muita obra entregue. O volume de obra que o Rodrigo falou. Grande. São 60 canteiros, pô. É muita torre, né? Eu acho que tem um tempinho já, viu? Porque eu acho que a gente tem obras aqui em Sorocaba da Trisul com parede de concreto, né? Eu não sei o que aconteceu. Antigo, né? Tá. O Rodrigo, uma dúvida, vai. Se eu fosse aqui um diretor, essa pergunta é difícil, hein? É a do milhão, É a pergunta do milhão essa aqui, ó. Se eu fosse um diretor não, vai, logo dono, vou fazer igual, como que é o nome do senhor que propôs o desafio aí pra vocês? Era o presidente, era o Sandro Gamba. Sandro Gamba, eu sou o Sandro Gamba agora aqui, ó, né? Olha, rapaz. Tá importante, cara, e o cara é bom, hein? Ele é bom. Só a conta que não é igual. O nome do meu diretor é Sandro também, mas eu não chego nem aos pés do mármore, né? O seu é Sandro Souza. O meu é Sandro Souza. Mas vamos lá. Então eu sou o Sandro Gamba aí, né? Eu ocupo a posição dele e vou te dar um desafio, né? Certo. E vou falar para você assim, Rodrigo, eu preciso implantar tudo isso aí que o Paulo falou para mim, né, ao longo aqui do podcast e tal. O que você me aconselha que eu tenho que fazer primeiro? Que é claro que eu não posso chegar mudando assim, né? Eu tenho que talvez ter um aculturamento, ir ali estudando e tal. Qual que é a primeira dica? Ou vários conselhos que você tiver? Primeiro, eu acho que assim, a gente precisa entender também, eu vou falar um pouquinho da Planeta, o que eu acho que cabe, né, nesse momento e os caminhos que a gente vai traçar, né? A Planeta é uma empresa que é regional, que foi construída em cima de uma reputação muito forte, né, de qualidade. Ela é uma empresa que sabe construir muito bem em alvenaria estrutural. Estamos evoluindo bastante em concreto armado. Acho que aí entrou o Paulo. Paulo é nosso consultor de estruturas, né, de concreto, então ele entrou para nos ajudar também, né, em todo esse processo de desenvolvimento. E assim, o que eu diria, né? A primeira coisa, a gente precisa alinhar os produtos, né? Estamos aqui numa praça que é relativamente conservadora, né? Então alinhar produto com comercial, né? De ter esse contato da incorporação com o toque-toque, vamos fazer um plano porque o toque-toque é assim, vamos fazer um plano de ação, quando chegar essa dúvida do toque-toque na alvenaria, ele fala assim, não, mas olha, a gente tem a norma tem o desempenho acústico, que é melhor do que o convencional, enfim, fazer aquele trabalho
para ter todas as respostas no momento em que a gente for vender um apartamento, né? Então, assim, eu acho que realmente a industrialização é o caminho, né? A gente está com dificuldade, já estamos com, assim, a escassez de mão de obra tá pegando geral aqui. Eu acho que não é só para minha empresa, acho que é nível nacional, né? Então a gente tá nesse processo de busca. A gente já está migrando nossos sistemas, por exemplo, de instalações para o PEX. Já é uma mudança grande. A gente sempre jogou nessa conta, a gente também amadureceu, tá? Eu vejo que teve um amadurecimento grande aí da empresa, que não adianta comparar metro quadrado de parede convencional com metro quadrado né? Tem valor agregado ali que está embutido, né? Então, assim, o caminho que eu diria hoje as incorporadoras, a gente tem um canal de relacionamento muito bom, de forma geral. Então, eu acho que é buscar esses parceiros que já estão fazendo, né? Entender o modelo, os cuidados que a gente tem que tomar para depois vir e fazer aí uma mudança, né? Então, a gente está bem confiante, né? A gente tem visitado bastante obras aí justamente para se cercar de que vai dar tudo certo, né? Somos relativamente ali, estamos numa praça conservadora. Eu acho que a gente também tem que se posicionar com bastante cuidado para não errar com o cliente, com o produto, né? Então, mas é um caminho, eu acho que é um caminho que eu só vejo benefícios. E hoje está mais fácil. A conta está mais fácil de fazer. E eu acho que a gente aqui também amadureceu bastante nesse tempo em que a gente tentou implantar algumas coisas. A gente fala, putz, a conta não fecha, mas aí a gente viu que a conta também estava um pouquinho errada, a gente precisava mudar também, né? Então... E é uma coisa que é muito interessante que vocês estão fazendo lá, Rodrigo, é essa história. Eu não preciso mudar tudo. Exato. Mas, pô, peraí, se eu mudar instalações de rígida para o flexível, que é o PEX, já não tenho ganho? Já tenho um baita ganho. Não preciso mudar tudo, cara. Peraí, vou pegar aqui dessa salada de fruta, vamos pegar a maçã? Putz, não, tá bom, vou mudar a maçã. Pô, show de bola, não precisa mudar tudo não, cara. Vamos aos poucos também, depende do DNA da empresa, né? A gente tem que entender, falar assim, pô, se eu vou fazer uma casa, por exemplo, será que o PEX não vale a pena para casa? Pô, talvez para uma casa, pô, vale a pena. Será que o contrapiso autonivelante lá, pensando pontualmente, né? Será que não é interessante? Fazer pequenas mudanças, né, cara, ao longo do eu vou processo. ganhar com isso aí. Então, pode pensar fatiadinho, não precisa pensar no bolo inteiro, não. Compra a fatia da pizza, não precisa a mussarela completa lá. Exatamente. Apesar de que a gente come a pizza inteira, se deixar. Mas pensa no pedacinho da pizza só. Pô, já é isso. Muito bom. A gente vem fazendo isso, né? Vamos fatiar, vamos ver o PEX, vamos tentar padronizar um layout de banheiro, né? Vamos padronizar algumas medidas, que aí você consegue ganhar um pouquinho de escala, né? O médio e alto padrão, ele tem um pouquinho essa dificuldade de sempre ter algumas diferenças, mas alguma coisa a gente consegue criar chassis e criar, né, o kit chuveiro, a gente também já está implantando. Então, assim, a gente tem adotado isso, de ir avançando aos poucos. O contrapiso farofa, a gente ainda não conseguiu tirar ele por questões do material acústico que a gente utiliza, mas a gente já está utilizando a farofa bombeada, né, que você tira... Já ajuda muito. Já ajuda bastante. Então, assim, a gente está indo assim de pouco em pouco, mas existe também uma diretriz da própria diretoria da gente ser um pouquinho mais... Testar algo um pouquinho mais... um pouquinho maior, né? Algo que pode ser um sistema um pouquinho maior, que aí vai envolver uma equipe multidisciplinar para avaliar todos os pontos, né? A gente sabe que está fechando porque as grandes já estão fazendo e ali não tem bobinho, né? Então, nenhum. É um caminho que a gente já viu que é viável, que está acontecendo, né? Acho que um outro ponto também, depois de tudo que vocês falaram, quando você falou assim, não dá para comparar o metro quadrado disso com o metro quadrado daquilo. A parede assim é parede assado, né? Não vou comparar um metro de tubo rígido com um metro de tubo PEX. Isso não pode ser feito, né? Mas eu acho que uma outra coisa mega importante também é de avaliar o tamanho da empresa.
né? Porque hoje, por exemplo, você trabalha lá na sua construtora, onde ano que vem você falou que você vai ter 13 obras simultâneas, e essas obras que a gente está falando são obras de grande porte, né? Então, assim, uma mudança que você consegue aplicar em mais de um canteiro de obras, talvez o benefício tenha um multiplicador no número de obras que você tem, né? Porque uma coisa é você falar assim, pô, eu vou ganhar aqui um pouco de velocidade nessa obra. Na verdade, você está ganhando nas 13, que você está antecipando as 13 para poder fazer mais 13 e assim por diante, né? Exato. Então, eu acho que tudo que você avalia a mudança, você tem que avaliar em cima do volume que você tem. Que isso que eu acho que é fantástico. Então você vai falar de uma Gafisa, pô, a mudança que ela aplicou 1, 2, 3, depois mudou em todas, né? Cara, olha o volume que essa empresa tem. Sim, sim. Mas acho assim, não é uma barreira, tá? A gente precisa desmistificar isso aí. Porque o cara que tem uma obra, o custo dele, ele tem uma obra para fazer. Ué. Mas dá para fazer uma obra com... Assim, claro que dá para fazer, mas vale o investimento, por exemplo, numa parede de concreto em uma obra? Ó, pensa o seguinte, a grua você está alugando. Se você tivesse uma obra ou 10 obras, é uma grua para cada obra, né? E com o mercado como está hoje, putz, o cara, a locação, se você tem 10 obras ou não, o cara não vai mudar muita coisa não, tá? As formas das paredes, você loca elas. Então, o fornecedor vai falar assim, não, você só tem uma, não quero você. O cara quer ganhar dinheiro, ué. Afinal, o negócio é para ganhar dinheiro, não é instituição de qualidade. Locada as formas, eu achei que era comprada. Não, então, dessa forma da paredona, ela é locada. Mesmo das paredes manoportáveis, menorzinhas, tem fornecedor que só vende, realmente, mas tem fornecedor que já está locando. Já entendeu que esse negócio, pô, o cara só tem um prédio, pô, ele aluga, ele se dá bem, cara, ele se dá bem, né? O PEX, por exemplo, se ele tem uma obra ou 10 obras, tanto faz. O contrapiso, o bombeado, e a Planeta está fazendo o contrapiso bombeado só na obra mais alta do interior. Só isso, né? Um detalhezinho pequenininho, né? É muito legal a obra lá. Então, o cara que tem uma torrezinha, dá para muita coisa aplicar. Até pensando por esse lado, é até bom, porque ele quando você tem um filho só, você cuida melhor. Porque quando você tem 3, né? Que você vai, né? E você pensa que o canteiro do cara já é pequeno. Se eu tô tirando mão de obra, por exemplo, eu posso diminuir meu canteiro, eu posso fazer ele menorzinho um pouquinho. Pô, já não tô ganhando? Pô, tô ganhando. Né? Na minha cabeça tava que forma não tinha locação, era só compra. Não, tem locação. Esses grandes todos é tudo locação. Tudo locação. Quando a gente fala que é alfaiataria, eles fabricam a forma até na fábrica deles, mas eles te locam. Depois você desmonta tudo e devolve para ele. Exatamente, minha cabeça fazia sentido assim, porque o cara tá produzindo para você, então ele tá te vendendo. Que legal, então, saber que é alugado. E o concreto? O concreto, cara, que é um dos... E concreto e aço, você vai ligar para o fornecedor de aço, se você tem 1 ou 10 obras, cara, não vai mudar. O concreto é a mesma coisa. Então, a gente pode desmistificar muito isso aí. Mas não existe um volume também, por exemplo, do tamanho de uma obra, né? Até X metros quadrados ou até X pavimentos não compensa, porque tem umas continhas assim, né? Daí precisa entender muito daí. Precisa ver a fundo para falar assim, puta, não, até X pavimentos, não. Mas tá bom. Você quer construir até 4 pavimentos? Tá bom. Mas qual que é o prazo de obra? A gente está fazendo um trabalho junto com a Prestes, que é lá do Paraná, que a gente vai fazer térreo mais 3. Prédio de 4 pavimentos. Cada torre vai demorar 50 dias para ficar pronta. Da fundação pronto para a chave entregue. 50 dias. Um prédio feito. Né? O volume de obras dele já é gigantesco? Vai ser. Ele já tem esse planejamento para frente. Mas o cara já está desenvolvendo e fala assim, cara, eu preciso mudar. Eles constroem bastante já. Uma obra. E tem vários menorzinhos fazendo isso, tá? Não é só eles, não. Vários menores fazendo. Eu tenho uma obra, uma construtora que a gente ajuda lá em Aracaju, que é a Estanza. O pessoal tem uma cabeça diferenciada lá. Eles começaram a primeira, falaram assim, putz, eu vou fazer 1, 2, 3, tá? Ele já pensou no crescimento dele e falou assim, não, o que a gente vai mudando? O que a gente vai mudando? O que a gente vai melhorando? E vai aplicando de uma obra para outra, vai melhorando. Fez essa aqui vai acabar dessa maneira. O que deu certo? O que deu errado? Vamos para essa, vai acabar dessa maneira. E vai rodando. Não tem uma conta. Ô, Rodrigo, mas eu vou contar um negócio aqui que o Paulo estava meio preocupado esses tempos atrás. Ele não estava nem quase dormindo de noite. O cimento quase chegando a 50 um saco.
E ele vendendo parede de concreto para todo mundo. Os caras falaram, meu Deus do céu, Paulo, essas paredes tá ficando caras agora. Vamos diminuir o cimento aí. Não, mas sabe o que é engraçado? A lâmina, a espessura média de consumo de concreto, né? Da parede de concreto, ela é um pouco maior do que se fosse fazer pilar laje viga? Sim. Só que não é 30% não, é questão de 5% mais, tá? É muito pouco. Só que daí você tira o bloco. Já começa a fazer essa conta aí. E a taxa de aço é menor. Então eu ponho mais cimento um pouquinho, só que eu tiro o aço, tá? O aço tá mais caro que o cimento, cara. Então, o aço tá mais... Eu tô maluco, mas não tanto. Ele já tem as respostas na ponta da Já. Não tem jeito, cara. A gente não vai... Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não, mas E assim, e às vezes você tem casos que você tem que ver a praça. Pô, tem praça que eu não consigo chegar com uma grua. Cara, não tem como fazer a obra, então. Então, uma pirambeira desse lado, não tem como fazer. Então, não tem. Essa solução para essa obra também não se aplica. Também, por questões logísticas, às vezes você não consegue fazer. Né? Tem que ser pensado nisso aí. Primeiro, falar assim, não, eu quero fazer. Como eu vou montar a grua aqui num barranco? Não dá. É por isso que você vende a sua consultoria, porque eu acho que é algo muito particular. Você tem que chegar lá, você tem que entender como é que é teu projeto, onde que é, como é que você faz, como é que você, o que você pensou aqui, você quer redução de quanto tempo, tal, né? É o cabelo branco, né, cara? Tem que ajudar para alguma coisa, não é isso? Barriga e cabelo branco, né? Assim? Pois é. Que legal. Gente, foi super bacana o papo aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Paulo, Rodrigo? Não, só que acho que primeiro agradecer o convite, é uma honra poder dividir a mesa com dois amigos, acho que é super, super legal. Quem tá, nosso público aí, pesquise bastante, tá? Acho que a gente tá nesse momento que precisa pesquisar para fazer um pouquinho diferente, sair da caixinha, né? Acho que é importante que é a história da Kodak lá, só fazia rolinha de foto lá, cara, hoje não existe mais. Então, vai se informar. Tem muita gente querendo fazer coisa boa por aí. E tem muita gente fazendo muita coisa boa. Vai pesquisar, acho que tem muita coisa interessante aí no nosso Brasil. Não precisa nem ir para fora hoje mais, não. Aqui no Brasil já tem muita coisa legal. Boa. Bom, eu queria agradecer também, né? Eu acho que eu fiquei mais aqui ouvindo aqui do que outra coisa aqui. Mas a sua presença foi super importante. Se o Paulo tivesse falado assim, não, Paulo, para com isso, não vende tanto assim, não. Nós estamos nessa fase, nós fazemos um arroz com feijão muito bem feito, né? A gente entende que realmente a gente precisa mudar alguns passos ali. Nós somos uma empresa que está ali, de certa forma, capitaneando a liderança de mercado, as pessoas estão olhando o que a gente está fazendo e também eu acho que isso a gente consegue, a gente fazendo uma alteração dessa, muita gente acaba embarcando junto. É algo que eu acho que isso pode ajudar também a fomentar, né, essa industrialização aí aqui na nossa região, né? Sem dúvida. Tá? E Sorocaba, o planeta tá mandando muito bem aqui. Eu não sou diretamente de Sorocaba, hoje eu moro em Sorocaba, né? Mas eu moro num planeta, né? Inclusive. O escritório é no planeta também. Não é propaganda da planeta, né? Porque eu gosto mesmo deles, tá? Tanto que eu morava antes de poder trabalhar junto. Mas eles fazem um trabalho muito legal, muito bem feito. Tá? Depois eu vou mandar o boleto lá para Planeta de Marte. Isso aí. Sandro, manda lá. Patrocina aí. É um trabalho muito legal que eles fazem. O Rodrigo faz um trabalho muito legal com as equipes de obra aí, as equipes querendo evoluir. Tá? É muito gostoso isso. Você vai lá, o que tem aí? Tem tal informação. Os caras estão muito redondinhos, cara. Sucesso garantido isso aí. Não, é legal. Eu trabalhei lá, eu sou suspeito em falar, mas o pessoal é bom mesmo. É bom que tem a cabeça aberta, né? É bom quando a construtora pensa para frente, né? Pensa em inovação. E a Planeta, ela conquistou um preço por metro quadrado de venda que permite que ela faça também esses estudos, sim, né? Então, assim, mesmo fazendo o tradicional, fica a dica aí, ó, mesmo fazendo o tradicional, o simples, é super importante que você faça bem feito, para que o teu produto alcance mercado para você conseguir implantar tudo isso aí que a gente está falando. Porque sim, não é barato. Você tem que pagar um consultor, você tem que ir fazendo aos poucos. No começo pode sair um pouquinho mais caro, depois que você aprender a fazer, vai ficar no mais barato, né? Então, o preço por metro quadrado de venda hoje é algo assim
que eu acho que dá um pouco dessa liberdade para eles, né? É isso aí. Então, bacaníssimo. Gente, tinha mais algumas perguntas aqui, mas eu pulei porque o horário já foi, né? Mas foi super bom. Foi um papo assim. Bom demais. Cabeça mesmo, hein? Tamo aí. Cabeça mesmo, As hein? histórias, né, Paulo? A cabeça. Oi, E como tem... tem. E, nossa, fica super aberto aí convite para vocês voltarem aqui, né? O Rodrigão falou que falou pouco hoje, mas eu vou fazer um tema aqui de gestão de obra. Até agora eu não Esse fiz. cara manda. Aí sim. Hein? Até agora eu não fiz isso, né? Eu mesmo sendo um gestor de obra aí, não desse nível, né? Mas até agora eu não fiz esse assunto e vou fazer, vou Esse é chamar ele. muito legal, muito legal. Vou falar. sobre Muito isso. importante. Além de ser legal, ele é muito importante. E aí você traz mais 2 engenheiros seu lá. Pô, Fechou? vamos lá. A gente faz sim. Fechou. E o Paulo, ele tem uma coletânea de assuntos, né? Que ele vai voltar aqui. E semana que vem o irmão dele tá aqui. Olha, você vê cada surpresa, hein? Nossa senhora. Só não pode deixar me passar vergonha, pelo amor de Deus. Se bem que ele é o mais novo, então pode falar E viu, bobagem. e chamar os dois juntos aqui, será que dá uma briga, não? Não dá, cara, não dá. Até porque eu não sou bobo de brigar com ele, ele é muito maior que eu. Eu não sou bobo, não, cara. Viu, pelo menos você fala das formas, ele vende a graxa, né? Exatamente. Depois o pessoal vai entender o porquê da graxa. Exatamente. Gente, é isso aí. Ficamos com mais esse episódio do podcast Professor das Obras. Procurem lá Professor das Obras na rede social, né? Instagram, YouTube, tem canal de cortes, tem bastante coisa legal para vocês lá. Grande abraço e tchau!